professor Eduardo Andrade, sério. Ah, meu querido César Augusto. Já tinha a marca da bunda. Já. Adorei o seu trabalho, Tatiane. Adorei. Oh, obrigada. Obrigada, César. Adorei. Adorei. É nosso, na verdade, é um trabalho bem feito né? Beto também. coletivamente. Cadê a Evelyn? Evelyn! Cadê? Não estou vendo. Posso fazer uma pergunta meio burrinha? Evelyn lê. Eu já encontrei com a Evelyn na biblioteca do Borges, lembra? Lá em Buenos Aires. Lembra? É verdade. A Juliette do BBB vai fazer, gente? Vai ter 2 bilhões de visualizações. Finalmente, Boa noite, meninas e meninos, e rapazes e moças, e senhoras e senhores. Somos todos macacos. É um prazer estar aqui para falar de Macaco, relatório a uma academia, esse meu encontro com Franz Kafka. Macaco, relatório a uma academia, é apresentado por 5 produções, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Antes de eu adaptar esse conto, eu não tinha ideia de quantas vezes muitos artistas visitaram essa história e esse personagem. Aqui no Brasil, entre Rio e São Paulo, sei de 3 até agora. Moacir Góes e Ítalo Rossi, Roberto Alvim e Juliana Galdino, e a Patrícia Niedermayer, que eu ainda não sei quem é que dirigiu, eu mandei essa pergunta. Você sabe, César? Não. E a Patrícia Niedermayer. Eu soube, na verdade, quando eu estava começando a adaptar, eu soube de uma montagem em Berlim, que a Isabela Parkinson, uma atriz amiga que mora em Berlim, me mandou, que era com um elenco de 7 atores, e o personagem tinha um pouco a ver com Tarzan, era mais jovem, era um ator mais jovem, e tinha a ver com Tarzan. Achei curioso. Enfim, é um personagem que já tem 100 anos, né? É uma personagem centenária. A ação da minha montagem permanece em Hamburgo, no início dos anos 20, onde despontava uma dupla do barulho, Kurt e Weill. Cabarés são uma instituição alemã, teatro de variedades. E foi no teatro de variedades onde eu me interessei mais por essa história do Kafka. Eu vi um pouco de alegria nessa história do macaco. E vi também transição, né? Uma história trans, um personagem transhomem. Aí eu meti a caneta, andei nas teclas sem fugir da história. Eu omiti alguns detalhes do original e coloquei um pouco de contemporaneidade no olhar desse macaco. Na verdade, eu olhei através desse macaco. Eu coloquei um pouco de mim nesse macaco. E aí depois veio o real dono do olhar desse macaco, que é o ator Eduardo Andrade. Boa noite, Eduardo. Cadê o Eduardo? Está sem voz? Não, eu estava sem som, eu tinha desligado para poder ficar te ouvindo melhor. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Beto Brown, boa noite, César Augusto, boa noite, Evelyn, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Então, vou continuar aqui. Esse é o dono do olhar do macaco que chegou depois e que é o verdadeiro dono do olhar, né? E aí, na verdade, o macaco que surge no Eduardo é uma mistura desses 2 olhares, do Dudu e meu. No início, sem patrocínio ou dinheiro, eu pensei em fazer uma montagem ultra econômica, sem trilha, nem movimento de luz, para ser viável. E também muito porque eu acho que a história ficou interessante o suficiente para esse exercício, né? Uma história, um personagem, um ator, um figurino, uma mesa, uma cadeira e só. Aí, na pandemia, abriu-se esse democrático edital com o nome do maravilhoso poeta e compositor Aldir Blanc, que perdemos para o Covid.
E com esse edital, a gente teve todos os periféricos do teatro: luz, cenário, figurino, trilha sonora, visagismo, direção de movimento e todo o resto, né? E a gente chegou num lugar que eu considero bastante satisfatório. Eu, para mim, diria excelente. E eu estou muito contente com esse lugar que a gente chegou, essa turma toda, Dudu na frente, né? E estou muito contente com a montagem e estou muito contente com os nossos convidados dessa noite, desse debate, porque eles dois são muito significativos para mim. Ela eu conheço desde que a gente tinha uns 14, 15 anos. Ela é Evelyn Dizitzer, ela é psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio, membro da Escola Letra Freudiana de Psicanálise do Rio de Janeiro, e ela é consultora da Companhia de Teatro Atores de Laura. Atores de Laura, para quem não liga o nome à pessoa, é a companhia de teatro do diretor Daniel Hertz, que tem quase 30 anos, vai fazer 30 anos de existência, resistência, e, inclusive, eles tocam o Teatro Miguel Falabella. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Beto. Que delícia você estar aqui. Não é? Que bom, né? Na relação com o teatro, que é a minha história, né? Eu estava na fundação da companhia e, claro, eu botei ali reduzido, né? Mas, enfim, essa relação do teatro com a psicanálise acompanha a minha vida. Já dei vários cursos na Casa do Saber e em escolas de psicanálise sobre o tema. Então, tomara que eu possa contribuir. Mas é assim, vou falar para vocês uma coisa muito importante. Não é uma interpretação da obra de arte, Deus me livre, socorro, não é isso. É uma articulação a partir do que o teatro traz, porque vocês sabem que o artista precede o psicanalista, é dele que a gente pode viver. Então, a ideia não é interpretar a obra de arte, não, é trabalhar numa articulação aí em algumas coisas que eu pensei a partir do texto. E parabenizar vocês e o Dudu, porque, Dudu, você fala o texto de uma maneira extraordinária, né? É uma coisa espetacular ouvir você. Eu concordo, César estava falando aqui que é incrível como que deu para acompanhar o texto. Muitos parabéns. Incrível a sua performance. Então, agora, já voltamos com Evelyn. Vou agora chamar ele, meu convidado também muito significativo para mim. Ele é da mesma geração teatral que eu, e que o Dudu, e que a Evelyn também, mas a Evelyn acabou não indo só pelo teatro, né? Mas o Dudu, eu e César somos da mesma geração, e no começo das nossas carreiras, provavelmente bebemos das mesmas fontes, não é? Eu e ele já trabalhamos juntos duas vezes. E como bebemos? E como bebemos? Eu e ele já trabalhamos juntos duas vezes. Uma, eu como diretor e ele ator, num elenco de umas 5 pessoas. E a outra, ele diretor e eu coreógrafo e iluminador, que foi a Babá, com Carolina Virguês. A Carolina fez um post hoje, Carolina era Babá. Enfim. Babá. Texto da Denise. Claro, da minha irmã Denise, que, vou te dizer, o macaco, a ideia é da Denise. A Denise que me deu a ideia e o Dudu. A Denise, um dia eu conversando com ela no telefone, eu falei macaco, eu não me lembro qual era a conversa, ela falou, acabei de ler um conto do Kafka que talvez desse um monólogo para o Dudu. Olha aí. Olha o DNA. Olha a família já trabalhando. Viva Denise. Então, e o César é membro da Companhia dos Atores desde a sua formação. A Companhia dos Atores já fez 30, César? Já fez mais. Quanto? Não, você não conta. Não, depois de uma certa hora você não precisa contar o tempo. Ok, mas é porque eu acho que uns 33, 34. Um pouco antes, na verdade, da Companhia do Daniel, por hipótese, né? Antes, claro. Né? Eles são, eu acho que a pouquinho depois, um pouquinho depois. Então, ele é dessa companhia, que é muito importante no Rio de Janeiro. Ele dirige o Tempo Festival Internacional do Rio de Janeiro.
dirigiu muitas coisas ultimamente, entre elas Mamãe, do Álamo Facó, Menines, texto da Márcia Zanelato, e César também é professor do curso de bacharelado do Instituto CAL, Casa de Arte de Laranjeiras. Boa noite, César! Boa noite. Vai pesando, né? Senão vai desaparecendo. Pô, é um prazer. Olha, mas está aqui, ó, professor que está escrito aqui, ó, professor Eduardo Andrade. Ele é professor na PUC de design. Tá. Doutor, Não, né? sou doutor, mas eu não estou mais como professor lá da PUC, eu estou apenas como colaborador do grupo de pesquisa. A PUC teve uma redução grande ali dos professores e tal, e eu, como era colaborador, não estou mais. Tanto que eu não pude tomar vacina por conta disso, né? Eu não sou mais professor. Puts. Já tenho a idade, mas não sou. Mas tudo bem, esperarei a minha... Eu vou tomar vacina terça-feira. César, Peraí, só um minuto. E Evelyn é doutora, mestra ou doutora? Sou mestra. Então tá, gente, academia, estamos aqui. Academia! Vou só falar isso. Dá um abraço da academia. Um abraço da academia para a academia. Já tem tudo a ver com a peça, né? Isso é interessante. Prezados membros da academia. Temos aqui uma membra da academia também, a Simone Formiga, que está nos assistindo também, é professora lá da PUC, sempre está prestigiando o trabalho. Eu sou o único não acadêmico, eu sou totalmente autodidata. Você é um macaco, você que é um macaco, Beto. A gente tem que estudar você, Beto. Tem que estudar você. Eu sou. Não, mas o que eu posso falar de mim? Você já falou tudo e falou super bem falado. Vem da peça, vem do da peça, vamos puxar da peça, né? Vem. Eu falei dessa coisa da academia mesmo. Você falou das 3 versões que eu também conheço. Agora, você falando, eu me lembrei de uma, e eu não vou lembrar do grupo, que é do Espírito Santo, um grupo bem legal, que eu trouxe no Rio Cena Contemporânea. Também eram 4 atores fazendo. E eu não me lembro como é que era o nome. Até procurei aqui quando você estava falando, é Homo Sapiens, uma coisa assim. Mas, realmente, eram 3 versões, vamos chamar assim, né? Do texto do Kafka, né? A do Ítalo Rossi com o Moacir Góes, a Júlia Galdino com a Juliana Galdino com Alvin e de vocês, né? Eu acho que, pensando na montagem, assim, ela ganha uma comunicabilidade abissal, assim, absurda, de boa, né? É uma peça que está clara ali, todo o caminho, todo o raciocínio, que não é fácil. E ainda por cima, né, você percebe que é uma peça feita para o palco, né? Tá ali no palco, que é lindo de ver, Glaucio Gil, ainda por cima, tudo montado num cenário chique, tudo limpo, assim, perfeito para viajar, né? E tudo ali. E eu acompanhei. Ainda tinha essa questão das câmeras muito bem apontadas, porque também conduziu o olhar de uma maneira muito, muito boa, no sentido de que é um registro, você percebe, obviamente, que tem um lugar do registro, mas tem uma dramaturgia na câmera ali, o que nos faz, pelo menos, estar mais próximo da comunicabilidade, né? Porque se é teatro ou não é teatro, não entra nem nesse lugar. Mas se você consegue entender ferramentas e narrativas e dramaturgias teatrais dentro da coisa, cara, tá tudo lá, entendeu? E aí, outro papo que a gente já tinha falado previamente percebe-se que vocês trabalharam muito. Assim, um trabalho de ourives, não é um trabalho de montou ali quase leitura, não. Está montado, está todo montado ali. A coluna do Dudu, entendeu? Está ereta, entendeu? O personagem está ali, super colocado e no eixo, né? Porque aí também tem câmera que tem que chegar e você vê que o olho está lá, todos os eixos, vetores. E o texto, de alguma forma, ele se eleva, né? Com a comunicação. E a peça já está no nome, né? Não é isso? Comunicação a uma academia, algo Relatório a uma academia é o nome do conto. Eu acho que Comunicação a uma academia foi o título tanto do Moacir quanto do Exatamente. Exatamente. É por isso. Talvez alguma tradução, né? Deve ser tradução também. Mas, enfim, está dito ali no título, né? Eu acho que vocês foram por esse vetor e, cara, é muito bom. E é muito bom ir pelo Kafka, porque ele é um gênio, né? Um crânio. É uma delícia, é labiríntico, ele
ele é divertido, ele tem, né, vocês dois, né, no mundo do humor, graças a Deus, percebem isso e colocam com muita sofisticação. Tem cenas ótimas, de marcas ótimas. Então, acho que está tudo apontado para que a peça, para que o texto se realce, que a gente possa estar em contato com esse universo kafkiano, para quem não conhece, né? Que eu adoro. Falando disso sobre o texto, vou falar para você, você usou uma palavra também previamente sobre se achou as outras montagens duras. Quando eu li o texto pela primeira vez, eu achei muito duro. Agora, eu li, não é nenhuma versão velha, porque agora eu estou lendo do Kafka uma versão de Metamorfose que é bem mais atual e o texto está já bem mais mastigado. Mas a versão dessa peça do Kafka que eu li para fazer essa adaptação, ela era muito dura, difícil. E esse foi o meu exercício de como contar essa história com palavras que pudessem ser acompanhadas. Parece que cabiam na boca do Dudu, estava nesse lugar orgânico. Eu vou tirar um pouco do duro, porque o duro ele também generaliza. Acho assim, que no caso do Ítalo Rossi, Moacir Góes, Moacir Góes fez para o Ítalo Rossi. Então, o Ítalo Rossi estava na frente de tudo para mim, entendeu? E ganhou todos os prêmios. Ele tinha uma coisa que era uma mão só, que estava no bolso. Tinha umas sofisticações que eu nem lembro direito. E era um cenário lindo do Zé Dias, que era uma caixa que abria, pá, fazia barulho. Ele não saía do lugar, dava pouquíssimo. E tinham dois atores, que eu não me lembro mais. Acho que um era o irmão do... Era o Leon Góes e o Floriano. Floriano, exatamente. Só ficavam ali assistindo ele só para aprender um ator daquele que late em cena, no monólogo. Tinha um por trás disso. Assim. Eu, sinceramente, achava um pouco demais, entendeu? Eu queria entrar no universo kafkiano ou conhecer mais o texto que eu não conhecia. No da Juliana, era a Juliana, aquela coisa, e ela se metamorfoseava no macaco. A mulher eu vi umas fotos. Pai nosso, entendeu? Inclusive, eu fazia parte da curadoria do Rio Sena quando a gente trouxe. Assim, era muito impressionante. E com aquela técnica Antunes, vocal, né? Todo aquele pouquíssimo esforço, tá vendo aquela voz? Você ficava totalmente ligado nela, mas o texto ia e você perscrutava esse universo híbrido, transator que você falou aí. Você via um bicho dentro de um homem e mulher. Ainda tinha super mulher. Legal. Ainda tinha a legal. mulher. Super legal. Mas na de vocês, o texto brotou, entendeu? Só que eu não estou comparando, estou falando das qualidades de cada um até. Sim. O texto me levou e eu assisti uma televisão e aí falei da qualidade do som, tudo, a voz conduzida pelo Dudu. Tudo isso foi me levando num texto que falava, gente, que delícia, entendeu? Que delícia. Que caminho bom de se pensar e como está próximo do nosso mundo atual. E aí também fiquei perguntando para você o quanto tinha de Beto, porque ali tem o Teatro das Variedades, eu não sei se é realmente o local onde o Kafka coloca, enfim, eu não conheço tanto. O Kafka usa, ele é isso que eu estou falando, eu falei na introdução, que quando eu li 2 vezes antes de começar a trabalhar, eu falava o Teatro de Variedades, eu vou trabalhar com o Dudu, que é do circo. A minha ideia era que o número que fez esse macaco famoso no mundo lá, que fez ele era ele recitando Goethe em cima do monociclo. Porque o Dudu anda de monociclo. Só que não está... Enfim, o Dudu já está mais velho e andar em cima do monociclo e recitar... Manda um WhatsApp para o Beto e fala, para. O cara exagerando. Mas essa foi a ideia que eu tive. Como é que esse macaco ficou famoso? Porque aí, quando ele recitava, a plateia alemã toda fazia assim. Oh! E ele foi ficando famoso, chegando nesse lugar. Mas, teatralmente, acabou que a gente fez a poesia do Goethe de uma maneira também muito linda. Linda. O Werther no início é lindo, lindo. Werther, posso até falar,
uma medalhinha assim. Até voltei. Falei, nossa, que lindo. Voltei, porque tem uma jogada bem inteligente ali. Música, terceiro sinal, música continua, pum, olho. Tum, tum, aí tem a coreografia do olho, né? E aí já vai para... Não, aí tá. Não, a Desculpa, leitura aí você está lendo, né? Você está lendo e vai para o olho. Esse Uma número... passagem muito inteligente ali. Esse... Porque é editado de alguma forma, né? Só foi através... Não? Não, não tem na edição, hora... não. A gente é uma questão da luz, né? Uma edição de luz ali, muito... Não. Ali é uma marca. Ali é uma marca de luz. Quando ele acaba de ler... Na verdade... Acaba de ele sair em fade out. Então, essa cena inicial que ele leu, o Werther, isso eu criei para a entrada do público. Quando o público entra, ele está lendo o Werther, então ele vai ler 5 minutos, 7 minutos, não sei quanto tempo que ele vai ler de Werther. Pro vídeo, ele lê um pedacinho, mas a ideia é... Fade. Exatamente, para começar a peça. É bonito. O Dudu que trouxe... Assim, o Werther chegou sem querer, a gente brincava com algumas entradas, aí o Dudu um dia trouxe o livro do Werther. Aí começou a ler o livro. Bonito. Aí começou a ler o livro do Werther, ficou, claro, tinha que ficar. Nossa, e é um trecho tão lindo, tão lindo. Se encontrar em outras vidas, né? Sim, é incrível esse texto. Eu acho fantástico. Eu vou puxar para a Evelyn, porque teve um dia que a gente falou sobre morte, sobre a diferença de sentimentos dos humanos e dos animais sobre a morte. E eu quero, aquilo que eu te falei, que eu ainda quero escrever mais 2 ou 3 minutos para o final, para não ficar tão abrupto. Mas eu também estava te explicando, o final é abrupto, porque no conto o final é muito abrupto. É mais abrupto ainda. Eu já consegui ainda... Eu tomei um susto um pouco. É um susto. Então, vai ser sempre um susto, porque ele não vai... né? Mas aí eu quero voltar para o Werther, para esse assunto da morte, e aí eu estava conversando anteriormente com a Evelyn, e ela falou umas coisas muito interessantes. Fala aí, doutora. Olha, eu vou falar algumas coisas, assim, 2 coisas, pegando o ponto da comunicabilidade, que o César ele destrinchou aqui no que diz respeito à montagem, né, e as diferenças das várias montagens, e a comunicabilidade dessa montagem. Eu gostei da palavra, né, porque eu acho que é muito importante comunicar algo que o Kafka, 100 anos atrás, já discutia e que a filosofia discute, e que, enfim, a ciência discute, e que é uma discussão super importante, que é essa discussão a respeito do que é a comunicação e do que é a linguagem. Mas, assim, sem a gente entrar nos meandros teóricos disso, que eu acho que não interessa muito aqui, eu queria pontuar que é muito importante que o Kafka faz uma reviravolta, né? uma peripécia a respeito dessa ideia de que os homens vêm dos macacos e da diferença entre os homens e os animais através de uma comunicação ou de um relatório, porque, de fato, o que diferencia os homens dos animais até o momento, unicamente, são 2 coisas, a meu ver, pelas coisas que eu ando lendo e estudando. A linguagem, mas não a comunicação, a comunicabilidade. A gente poderia adotar esse significante, a comunicabilidade. Mas, mais propriamente, até a linguagem, por esse viés aí, no que ela tem de poética, não no que ela tem de comunicante, de capacidade de estabelecer códigos. Então, porque no mundo dos animais estabelece-se códigos, né? O nosso macaco aí conta isso, né? Que tem lá todo um sistema de códigos e sinais, e existe uma comunicação entre os macacos, entre as abelhas, mas não existem 2 coisas que são muito próprias e que definem a natureza, muito entre aspas, humana, né? Definem o que há do humano, vamos chamar assim, que é justamente a capacidade de fazer metáfora, poesia, ou seja, dizer de uma outra forma, outra coisa, através de uma outra cena.
que é uma coisa muito particular dos humanos, e a relação com a morte. Não porque o elefante não vai lá ver, né, o elefante morto, ele vai, né? Não é que ele não vá ver, mas desde os primórdios, as culturas humanas, elas se definem, se diferenciam pelos seus rituais em relação aos enterramentos e a relação com a morte. Então, a relação com a morte entre os humanos, com as suas milhares de diferenças, desde das tribos originárias, como elas se relacionam com a morte, até os povos orientais, até com todas as diferenças, o ritual da relação com a morte, ela tem um correlato, que é o correlato da falta de capacidade humana de se pensar na própria inexistência. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, o problema não é que a gente se relaciona com a morte do outro, como a gente se relaciona com a morte do outro. Isso é a tristeza, a dor, a perda, mas há uma certa impossibilidade que nem a linguagem, nem a poesia nos oferece de, vamos dizer assim, aceitar, trabalhar bem a nossa própria desaparição. Então, essa relação que é muito particular do humano, né? A relação com a morte, e principalmente com a própria morte, e todas as religiões, teorias, filosofias, todas as culturas tentam destrinchar isso de alguma maneira, tentam dar algum tipo de sentido e de contorno para isso através da linguagem própria dos humanos, dos seus rituais, né? Enfim, das suas organizações culturais, da maneira como as culturas sempre se organizam em torno de alguma coisa, né? Enfim, de um tótem, ou de um tabu, ou de alguma coisa assim que diz respeito a algo correlativo à própria desaparição. Então, eu acho muito interessante esses dois aspectos, porque, não à toa, o trecho do Werther é justamente sobre a morte, o que eu achei totalmente pertinente. Depois, a atualidade do texto do Kafka, sempre, né? Um gênio, que nos convoca através dos labirintos, né? Até essa discussão eterna, é uma discussão, né? Enfim, milenar, que é essa relação entre os homens e os animais, ou o que é próprio do humano. Na verdade, eu acho que o texto discute até muito mais isso. O que é próprio do humano nessa alguma coisa aí que acontece, né, com esse ser sujeito aí que se academiciza, né? Muito interessante isso, porque não é qualquer coisa, né? Ele vira um artista, né, que ganha dinheiro, não entende o dinheiro, mas ele se academiciza, né? E a outra coisa que eu acho muito legal da gente comentar é a pertinência disso hoje, né? Diante dessa discussão hiper contemporânea que a gente está vivendo agora, porque eu acho que a gente está experimentando uma transformação radical e nós estamos no meio dela, então a gente não entende nada, a gente não consegue dizer o que será depois, mas essa transformação radical, ela discute justamente a centralidade do homem na relação com a natureza, na exploração da natureza e dos povos e dos animais, enfim. Tudo isso que a gente está vivendo aí a respeito do antropoceno, que me parece tão pertinente a montagem dessa peça hoje, né, no cerne desse lugar que a gente não sabe nem dizer para onde vai. Outro dia eu estava discutindo com um antropólogo aí que estuda essas coisas e tal, e o Bruno Latour, e a discussão do antropoceno, ele falou, sabe qual é o problema? É que não dá nem para dizer nada sobre o que será, porque a gente está assim no buraco da transformação. A gente está ali, né, tão de dentro dela que é só angústia, porque a gente só prevê coisas inimagináveis. Como assim? O homem não vai ser o centro? Quer dizer, pensar num mundo sustentável até é pensável, apesar de ser pouco factível atualmente, mas a gente pensa, a gente deseja, mas não é só isso, é pensar outra lógica de ver o mundo. Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, acho que essa peça, de alguma maneira, ela me fez pensar nisso, né?
Enfim, eram mais ou menos essas coisas aí que eu pensei a partir do texto, e eu acho, Beto, que você foi muito fiel ao conto, fortemente fiel ao conto, porque o conto, ele é Todo lá. sim, né? Ele segue... Na verdade, eu omiti 2 detalhes da história original lá, ou 3, mas fora esses 3 detalhes, a história está inteira lá. Eu segui a história e é por isso que acaba abruptamente ainda um pouco, César, porque eu sigo a história, sigo o texto. Eu tenho Ó, ainda... não, eu não quero dizer que isso seja ruim, não, hein? Não. Mas eu não acho... Vamos aí, nós temos pode ser lacaniano. Não, mas eu nem vou aumentar... Acabou. Mas Eu eu nem adoro peças que acabam assim, ela me assustou. Foi bom. Não Mas tô- eu nem foi vou ruim, não. aumentar. A minha ideia nem é aumentar muito, é só tocar em mais um assunto, ou talvez voltar em algum Uhum. assunto, É. para mesmo que abruptamente, não acabar tão abruptamente. Cara, eu até posso falar uma coisa assim, que a Evelyn falou super bem. Eu viajei no que você falou, assim, no melhor dos sentidos. Só complementou. Mas se eu pensar aí, como você diz, a gente sabe ferramentas para dizer que vai acabar. É só botar uma música antes. E lembrando, acabou. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Tomei e não foi ruim, porque, na verdade, se é um discurso, se eu estou na lógica da fala, quando ela faz, eu fiquei órfão dela. É bom também. E aí Sim. ele faz a coreografia dos olhos. Eu estou sendo spoiler de tudo, né, gente? Espero que todo mundo tenha visto. Não passem esse zoom para ninguém antes de ter visto a peça. Porque é legal, porque volta a questão ali do olho, que é um lugar meio engraçado, de suspense, mas também E que tem veio. hipnose, né? Tem metáforas. Vem de uma observação, né? É um novo olhar que esse Exatamente. macaco está tendo. Muito É interessante. muito Agora, interessante. Manda aí, Dudu. não, é só porque a Evelyn comentou umas coisas que eu achei também muito legal, como diz o César, viajei assim, nas suas palavras, e nessa questão da relação com a morte, né? Porque assim, o animal ele não pressupõe, né? Se está diante da morte, ele vai saber naquele momento, né? O homem, eu acho que é o único animal que ele prospecta, que ele imagina e tal, né? Aí eu queria até fazer uma pergunta. Você acha que esse macaco ele vai precisar fazer análise agora que ele virou humano? Eu acho que o relatório dele é uma análise, não é? Pensa bem. Sim, mas... Ele reconta a história, e ele vai Aham. criando os sentidos, e a análise dele é Werther. Sim. Aliás, essa passagem que a gente escolheu, na verdade, foi meio aleatória. Foi uma passagem que cada dia que a gente chegava no ensaio, eu lia um pedaço. E teve o dia que eu li esse pedaço e a gente começou a afirmar esse pedaço, né? Porque é exatamente essa, igual Ensaio, você né, falou, gente? Ensaio. é essa diferença de nós humanos para o macaco, né? Então, assim, quando ele Não, aí começa a ver... aí você chega naquele lugar e vê as pessoas não. Quer dizer, quem leu sobre a peça vai saber que ele é macaco, mas vai ver um ator sentado numa cadeira falando sobre isso. E depois ele fala: Eu já fui um macaco. Enfim, é esse macaco lendo sobre a morte. É uma exposição. E ela se justifica porque é o livro de cabeceira também, né? Uhum. Sim, Está volta no justificado final, ali, né? aquele É livro. muito bonito. Adoro essa situação. E é uma referência sensacional para nós, né? Goethe, aí vai para tudo, né? Tem uma passagem que muito me impressionou e que tem a ver com o que a Evelyn falou, que eu não tinha me lembrado e é muito... Porque tem uma marca interessante que, quase no fim, né, ele meio que se excita, vai falar da mulher, né? Da mulher, da Da macaca. chimpanzé. Da chimpanzé, exatamente. E está lá, e é uma marca interessante que já está sem meia, né? Sobe na... E aí ele fala que ele não consegue olhar para ela de dia, porque ela é domesticada. O que eu achei... Tem um olhar assim, aterrorizante, aquele olhar. tem um olhar que só ele percebe, que é da história dessa fruição, dessa comunicabilidade, que é própria deles, dos macacos, vamos dizer. Só eles percebem. E é muito bonito e, ao mesmo tempo, é uma puta metáfora assim, de quanto tem certas pessoas que de dia a gente não consegue mais, né? A gente evita, né? Não, é muito político, assim. Eu fui direto nesse lugar. Assim, até pode ser o corpo que eu ame ou que eu transe, que até reproduza, porém, de dia eu não posso, porque
Não dá, né? É uma encruzilhada, né? E é bonito, porque o texto vai para essa angústia, ou para essa situação, e é uma posição que o Dudu se coloca, né? Quase mais animalesco, no sentido que tá os pés em cima da cadeira, né? Ou uma situação de conforto, ou uma situação né? Um flerte sexual, enfim, aí vai, né? Uma coisa que a Evelyn falou, que eu acho muito interessante desse tipo de texto, ou desse texto especificamente, é que cada pessoa que assistir vai ver uma coisa, vai ter algum olhar diferente, vai ter algum tipo de interpretação. É muito interessante. Por exemplo, o nosso querido Marcelo Olinto foi assistir um ensaio já quase antes da estreia. E ele falou uma coisa que ninguém tinha falado, que quando ele mostra a bunda, não tem rabo. Isso quer dizer que a transição dele foi perfeita. Para mim, a transição dele é perfeita. Ele é uma história ultra bem-sucedida de uma transição. E ele chegou num lugar... Primeiro, a história que eu acho diferente dele é uma pessoa transexual hoje em dia, aqui no nosso tempo, ela deseja esse lugar onde ela vai depois da transição, né? Ela deseja passar por essa transição. Esse macaco não desejava essa transição. Ele ganhou essa transição porque umas ideias foram juntando na outra e ele chegou nesse lugar que é um lugar de uma outra espécie que não era ele. Ele finaliza essa transição. Então, eu acho muito interessante que é muito bem sucedida. Ele já está nesse lugar. E o Marcelo falou, voltando à história do rabo, que ele não teria mais rabo, e ele mostra a bunda e não tem nem mais o rabo do macaco. Achei interessantérrimo. Eu confesso que eu não... nunca... É um lugar onde eu não tenho nem como refletir muito, porque não é do meu universo, assim, não do rabo, mas dessa relação transitória, assim, né? Engraçado que eu estou dirigindo o Perguinte e ele vai para a floresta e no reino da floresta ele é obrigado a colocar um rabo. Olha, que interessante. Ele é obrigado, todos têm rabo e ele quer ser o rei. Então, para ser rei, ele tem que botar um rabo. Para você ver. Ele não pode ser rei. Então, agora... O rabo é... Agora, essa relação da transitoriedade, do trânsito e tudo mais, eu confesso que é sempre um lugar mais complicado para eu falar assim, eu não percebo tanto dentro da tua montagem, entende o que eu quero dizer? Você não percebeu, fui tão quanto o Olinto viu. Inclusive, até pensei que ele leva uma chicotada, né? Tem uma cicatriz, não é isso? Sim, não, isso foi do tiro. A cicatriz é do tiro. Mas é por isso que ele vai mostrar, né? A bunda, por causa da cicatriz, né? Por causa do tiro. Isso. Não por causa do rabo, certo? Não. O Olinto foi longe, realmente. Mas isso... Sim, mas é isso que eu estou dizendo para você, César. É muito interessante como cada pessoa pode pensar numa coisa... Não, o Olinto é sensacional, gente. O Olinto pode ter sido metafórico, né? A minha bunda, como é magrinha, ele deve estar assim, pô, eu estava esperando um rabo ali gostoso e não tem rabo, né? Beto, você escolheu uma montagem muito humanizada, né? Essa é a marca, né? Verdade, Eu me coloquei no lugar do macaco e eu acho... não foi uma coisa que eu pensei antecipadamente. Conforme eu fui escrevendo e me relacionando com esse tempo das transições que a gente vive atualmente, eu consegui relacionar isso e achei que ele para mim, ele é humano. Na verdade, essa era uma discussão minha com o Dudu bastante, porque o Dudu queria puxar mais para o macaco, eu queria puxar mais para o humano, e aí chegou nesse lugar tão bacana, tão misturado. Não, que ótimo isso. Dudu conseguiu fazer o macaco, né, Dudu, na cena lá com a chimpanzé, pelo menos. Não, tem tem muita cena. Tem coisas muito lindas de macaco. Tem vários momentos. Tem vários momentos de macaco. Aquela é muito boa. Tem uma coisa da bochecha, né? Tem umas escolhas de abrir. Tá muito bom. São detalhes assim que eu gosto, sabe? Que não está no desenho, né? Não é isso, né? Não estamos aqui para ilustrar nada, né? Estamos aqui para cavar. A ilustração é 2D, né? A gente está para outro mundo, né? E vocês chegam aí. É muito bom saber que cada um puxou para um lado, porque
Sim, mas é o que eu disse. Deu match. É o que eu disse. Mas também são 25 anos que eu trabalho com essa pessoa, Eduardo Tá Andrade, né? vendo? É um amor, Não, né? Muitas Né, coisas. gente? Para Muitas mim, deixa eu coisas. falar um pouco do processo. Fala. Desculpa. Fala, Dudu. E travou, Dudu. Travou na hora que queria Travei? falar. Não, vai falar. Não, Então, destravou, vai. destravou. Então, eu ia falar um pouco dessa trajetória que o Beto falou de 25 anos, né? Porque todo o meu trabalho, todo o meu processo, né, ao longo desses anos sempre foi ligado ao palhaço, ao humor e ao teatro, ao público infantil, basicamente, né? Então, esse foi um desafio enorme de fazer um texto sério, um texto denso, extremamente crítico, né? Eu acho esse texto muito crítico, né? Ele fala muito dessa soberba de nós humanos, de nos acharmos poderosos a ponto de dominar os outros animais. Isso é de uma empáfia, né? de uma prepotência humana muito boçal mesmo. Eu digo que é muito boçal, né? Então, por ser um texto denso, para mim foi muito desafiador, né? E eu fiquei me lembrando muito assim, né? Porque tem essa coisa do palhaço nos circos antigos, né? Que tinha a tragicomédia, o Melodrama. melodrama no final, que o palhaço geralmente fazia o melodrama, os personagens trágicos e tal. Então, para mim, eu me permiti ver esse outro lado da minha faceta, né, como ator, por conta disso, né, desse desafio de, caramba, fazer um texto dramático, um texto... E foi muito bom. Acho que o Beto segurou muito as minhas rédeas, positivamente falando, né? Eu queria, durante o processo, ter colocado muito mais o palhaço Dudu, mas o Beto, espertamente e inteligentemente, né, foi ali colocando, né? Não, esse é um texto diferente, é um trabalho desafiador para você. Isso acho que foi muito bom. Quando entrou a Tati, né, que acrescentou de uma forma riquíssima, né, porque eu estava ainda muito incomodado com muitas coisas minhas, né? E isso, então, juntou essa partitura do Beto com as notas que a Tati colocou e que, para mim, foi muito rico, né? Eu não sei se isso passa... Notório, cara, né? notório. O trabalho dela é Tatiane France, não é isso? Tatiana France. A primeira coisa que eu perguntei quando a gente se encontrou e ela apareceu. Parabéns, porque Tatiana France. ela vai, Obrigada. é isso aí, ela vai no ponto pro ator, sabe? Aham. Porque aí me parece que é seu agora, não tem verniz, entendeu? É teu, tá ali e você vai nas tuas possibilidades e, cara, aí a coluna ereta, é o eixo, você tá no eixo, Sim. entendeu? Não tem um vacilo porque puxou um pouco mais do que precisa. Não. Aí, Esse muito bom. respeito Bom. da Tati e do Beto, né? Os dois em relação ao meu corpo, né? Isso foi fundamental, assim, Ih, travou de novo. até voltou. Não, isso, falando dessa... Gente, eu vou abrir. Eu queria, Dudu, a gente vai abrir para ver se tem algumas perguntas. Pelo amor de Deus, né? Só antes de falar, eu queria falar da equipe toda, que é uma equipe que, assim, a Rô Cartier, que fez a produção, a gente já namorava de trabalhar há muito tempo e ela já tinha trabalhado num outro trabalho do Dudu que eu tinha dirigido. Agora, o Djalma o da Luz, trabalha comigo há, sei lá, 15, 20 anos. Eu chamo ele para ver um ensaio e eu sei que ele vai brincar em cima. A Teca Fichinski, cenário e figurino, também já trabalhou comigo outras 2 ou 3 vezes, então é muita intimidade, assim. E o Marcos Cunha, o da música, que eu acho que veio também muito bacanudo, ele produziu o único disco que eu lancei de cantor, ele produziu 5 músicas das 8 músicas. E é uma equipe muito que conversou Travou muito. o Beto? Hein? Geral. Não. Não, ela achou que a gente está travado, mas a gente não, mas não está não. Não, ninguém está travado. Então é isso, a equipe foi toda linda e agora a gente vai saber se tem perguntas para a gente. Nós temos perguntas? Vai ser um sucesso, hein? Uma pergunta. Evelyn tem perguntas, olha aí. Ela tem, aqui, ó. Ela está com a mãozinha amarela aqui, ó.
Ah, essa menina, a Pati. Pati, você quer abrir? Vai abrir o som da Pati? Já tá, acho que já está aberto. Oi, Pati. Boa noite. Boa Boa noite. noite. A única coisa que eu tenho a falar é o seguinte: eu gostaria que todos que fossem contemplados tivessem, no mínimo, um terço da competência que vocês tiveram a trazer um espetáculo como esse. Quando você fala do seu elenco, dessa equipe toda, eu percebo que mãos competentes estiveram juntas. Ao conversar com a sua figurinista, porque eu escrevi para o jornal Portal, vai sair, eu acho que hoje ou amanhã, falando sobre vocês, uma resenha simples, dentro do que eu entendo, eu não sou nenhuma doutora em teatro, sou apenas uma mulher que me deixa emocionar pelo teatro, né? Eu confesso a você que eu procurava o nome do macaquinho com colete do passado, que foi o mesmo macaquinho que foi levado para o Abu do Aladim. E qual é o macaquinho que ficava com esse colete? Aí ela falou: não, Patrícia, você não está errada. Eu mergulhei no macaco de Realejo. Eu fiquei encantada com a grandeza. Patrícia, você não reparou os anéis? Sim, os anéis é para chamar atenção para a mão do macaco, do primata, porque é o que começa essa diferença entre nós e eles, né? Eles não têm, se não me engano, acho que é o dedão, não é isso? O polegar não afasta tanto. Uhum. Exato, alguma coisa nesse sentido. E daí eu já falei assim: meu Deus, que trabalho é esse? Que mergulho é esse? Né? Pensado, elaborado. E daí você vem com Franz Kafka num momento tão sombrio que a gente passa, de um ditador, de um maluco no poder, e você saber quem foi Franz Kafka. Ele começou a fazer sucesso, ele morreu enquanto a obra dele começava a ser reverberada, as irmãs estavam num campo de concentração e morreram lá. Então, eu fico pensando, além no momento, vocês aproveitaram um momento muito bom para fazer Kafka, né? Além a competência do artista. Eu acho que você falou, Beto, teve um momento que você começa o espetáculo, o artista está ali sentado como homem. Mas ele teve umas partituras corporais, umas expressões corporais, que mesmo se ainda não tivesse uma narrativa falada, eu iria perceber que ali tinha um símio, ou um ex-símio. Sim, mas essa é a grande confusão do espetáculo. É um ator que faz um macaco, que é um homem, que é um macaco, que é um homem, enfim, é essa mistura. Eu e César, a gente estava até falando de uma mulher que já fez... Várias mulheres já fizeram esse macaco, várias atrizes. Então, aí fica mais confuso ainda. Uma atriz que faz um macaco, que é um homem. É muito interessante essa mistura, eu acho. Se eu não me engano, também tem um momento do espetáculo que ele faz uma onomatopeia, a gente faz o barulhinho do bicho, não tem? Uhum. Eu falei assim, gente, foi um mergulho tão gostoso que eu gostaria, juro para você, eu gostaria de falar exatamente isso. Eu gostaria que todos que fossem contemplados eu tivesse o mesmo prazer de assistir e reconhecer uma obra-prima. Uma obra bela. Olha, Muito obrigado. Muito obrigado. Na realidade, eu assisto muita coisa, assessoria de imprensa, Amanda, e quando eu falo assim, cara, quando começa o espetáculo, assim, na primeira frase, segunda frase, chega aquele homem, porque ele chega com uma imponência, o artista. Ele chega com imponência, eu estou sabendo, eu sei o que eu vou falar, a minha dicção é perfeita, eu mergulhei, eu me fundi ao macaco. Além da minha dicção ser perfeita, eu tenho um sotaque meio de mineiro, que ninguém consegue dizer o que é, que deixa tudo muito claro. Eu achei tão bonito, tão belo. Essa é a nossa estrela, Eduardo Andrade, num momento lindo. Realmente, fico muito feliz de vocês estarem vendo isso. Eu, durante os ensaios, ele falava, mas Beto, será que as pessoas vão entender a história? Eu falava, Dudu, cada dia... Não, e César, a gente sabe o que é fazer teatro. Cada dia é um passinho, cada dia é um passinho, cada dia... Se não tiver essa pergunta, está errado, né?
tem que ter essa pergunta o tempo todo. Será que vão? Ah, talvez precise acertar isso aqui para chegar. Mas eu falava, mas Tem eu que chegar. vendo, É a tal da comunicabilidade, né? Onde a sim, gente mas começou eu desde vendo, o início. mas eu vendo ele Está se construindo o discurso. sim, mas eu vendo ele aprender o texto e botar o texto dentro da boca, dentro da cabeça, e dentro do corpo, eu falava, tá, claro que vão entender. Tá, cada dia dava para chegar nesse lugar que a gente chegou, que vocês viram, foi cada Dar vida ao dia. texto, né? Uhum. E Agora, quanto ao texto, eu só vou terminar, porque eu vou sair aqui. Desculpa, mas e quanto ao texto, tem um momento, se eu não me engano, quase no final, se eu não me engano, é tanta coisa que eu assisto, onde ele fala assim, poxa, vocês aqui, vocês discutem por conta de pelo, por causa de cor, vocês discutem por isso, sabe? Pô, a gente não, sabe? Onde está o que é racional, o que é irracional? E isso me chamou muita atenção também nesse texto. Enfim, eu não tenho que questionar, eu acho que agradecer, porque eu sei o quanto é complexo você fazer um mergulho, é uma dramaturgia, é chamar, é o ator tomar aquela dramaturgia e se fundir. Foi um prazer poder assistir esse espetáculo. É exatamente isso, foi um prazer. Eu não tinha espaço no jornal, porque as nossas agendas lá ficam 15 dias, a gente entrega 15 dias com antecedência, e nós abrimos uma exceção para que amanhã ou sábado, a gente consiga pôr vocês lá, porque não tem como passar desapercebido. Quanta honra! Obrigada. Obrigado, Paty. Tá bom? Um beijo Merece. grande. Beijo, obrigado aí pela participação. Prazer enorme, o prazer foi nosso também. Eu Enorme. queria só falar, que já foi falado, mais do que falado assim, mas como foi uma composição, um somatório, né, de profissionais talentosos para contar essa história, né? Então, assim, um elogio que a gente já falou aqui do Beto, pela adaptação, pela direção impecável, Tatiana também, e o Beto falou de alguns profissionais, assim, mas eu tenho um particular apreço pela iluminação do Djalma, que ela a iluminação e a música, né, do Marcos, que elas me contextualizaram a contar essa história, né? A ver as jaulas, a sentir cada momento, né? As músicas, elas são extremamente poéticas, líricas, né? E isso para o ator, né? Mesmo que a gente tivesse a primeira proposta de fazer algo despretensioso no sentido de ter trilha sonora, de ter cenário e tal, que era a proposta inicial, eu acho vai que voltar. Oi. Voltou. Voltei. Voltou. Meu sinal aqui está engraçado, ele está oscilando. Mas vocês ouviram até o que eu estava falando? Que mesmo que a montagem inicial fosse para ter. Sim, para ser uma coisa mais simples, sem todos esses recursos, né? Eu acho que quando isso entra, a peça ganha um dinamismo, a peça ganha, né? Porque eu fazendo, né? Eu como ator fazendo ali, né? Toda vez que entrava a música, eu entrava no ambiente, né? Toda vez que entrava a luz da jaula você se projeta, se transporta para aquilo, né? Então, acho que foi uma junção muito positiva, muito rica de todos esses profissionais que entraram, né? E eu achei muito bacana. E a nossa produtora está aqui, Rosane Cartier, que conduziu todo esse processo. Trouxe a gente até aqui com alguns percalços, mas com bastante conforto, não é? Claro, percalços sempre acontecem, né? Estamos, né? A pandemia, produzir na pandemia é confortável por um lado, que você está em casa, mas você produz 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, né? Sim. Quando não é na pandemia, no presencial, você produz, estreia e está lá no teatro. Na pandemia, você tem que produzir online isso, online aquilo, online. E são várias equipes diferentes, é bem cansativo, mas é prazeroso, né? Quando você entra no teatro para filmar, não tem prazer melhor do que montar um espetáculo e ver o ator, o diretor e a equipe toda. Eu adoro os técnicos, assim. É um grande prazer a caixa teatral, né? Da melhor qualidade, assim. Bom,
E fizeram uma caixa linda, né? Eu espero que a Fizeram gente uma caixa linda. volte para o Glaucio Gil. Eu queria até agradecer a Funarge, a Bia e o Arthur, do Incríveis. Glaucio Gil, e também o pessoal da Funarge em casa, que a gente teve uns probleminhas técnicos de estar voltando em julho, mas assim, eles foram bem bacanas, assim, porque teve vários empecilhos, né? Marca, desmarca, marca, desmarca, marca, desmarca, até a gente conseguir fazer tudo com segurança e todo mundo colaborando muito, foi muito bom. Teatro, Não, impecável. teatro é impecável. resistência, né? Teatro é resistência. E, mais uma vez, aqui também agradecendo a Lei Aldir Blanc, né, que permitiu, nesse momento de crise, para todas as, né, as vertentes artísticas, né, foi um incentivo extremamente fundamental para que as coisas acontecessem, para que, né, e espero que novas leis Aldir Blanc apareçam, aconteçam, né, para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. De fazer teatro, de mostrar o nosso trabalho. Fala, Beto. O Júlio Adrião está na sala, eu li o nome dele. Então, ele está, mas ele está em silêncio ali. Ele não quer falar nada, Júlio Adrião. Pô, olha ele ali. Júlio Adrião é um exemplo de Júlio! Olha aí! Maravilhoso! Olha, deixa eu falar uma coisa. Júlio, eu só fiz essa peça, esse monólogo, porque você mostrou brilhantemente o potencial de um ator fazendo um monólogo nas Américas, nas Descobertas das Américas. Sensacional o teu trabalho, cara. É incrível, é incrível, é incrível. Impecável em todos os sentidos. Bom, então, já que vocês me chamaram, eu vou falar uma parada aqui, até assistindo agora o espetáculo. E é o seguinte, antigamente, os atores mais velhos, mais experientes, é que faziam os monólogos, né? Depois de uma fase para cá, os atores muito jovens começaram a fazer os seus solos, até por uma questão econômica. Aí são vários fatores. E muita gente com qualidade, fazendo seus espetáculos muito autorais também, né? Escrevendo, fazendo autoficção, etc. Tudo vale, desde que seja trabalho, né? E a gente vê o processo, isso é o que encanta mesmo. E aí eu vendo o Dudu falar aí da trajetória dele, eu conheço o Dudu também há um bom tempo, e, de fato, fiquei pensando antes, assim, quando é que eu vi o Dudu fazendo um trabalho assim? Eu acho que eu não vi o Dudu fazendo, eu vi ele fazendo Pluft, fazendo uma porrada de coisa, e sempre com qualidade, né? Um palhaço e tal, e essas outras atividades, o cara empreendedor e tal. E, de repente, eu vi, quando eu abri a câmera, eu vi aquele cara lindo, assim, né? Aquela porra, caralho, que corpo que o Dudu tá, maluco, caralho. Aí eu não sabia nada do espetáculo, fui vendo, fui me encantando, e aí eu percebi uma coisa que eu venho falando, que, na verdade, a gente tem até aquela coisa da construção do personagem, né, do Stanislavski, e cada vez mais, Dudu, eu penso assim, que são os personagens que constroem o ator, entendeu? E você está nessa casa dos caras que fizeram o primeiro solo no momento certo, assim, no momento mais maduro, com mais maturidade artística. Você é um artista pleno, né, cara? Um cara das artes visuais, que usa a mão para trabalhar. E cara... Fora que ele toca vários instrumentos. Tem de não tocar nenhum instrumento. Tem gente que aprende um instrumento para tocar em si. Eu, se soubesse tocar qualquer instrumento, eu faria só isso. Deixaria essa porra de ser, entendeu? Então, assim, é muito legal ver. Agora, o que mais me encantou, Dudu, foi o texto fluido na tua boca, cara. Isso foi foda. Eu fiquei morrendo de inveja. Assim. Eu falei, cara, como é que esse cara está falando desse texto, cara? Parece que está saindo agora. Ele está falando isso agora. E sem corte, né? Lindo, porque é um plano sequência. É teatro, né? Teatro é plano sequência, que é o fetiche do cinema, né? A gente faz isso direto. Então, por isso que as pessoas do cinema vão buscar atores de teatro, porque eles sabem falar um texto, né? E você está falando belamente, cara, muito belo. Então, assim, tem toda uma equipe fazendo você fazer o melhor de você, entendeu? É sensacional. Eu fiquei profundamente tocado. Tem aquele acabamento cênico aqui, e esse negócio do teatro filmado agora, essa questão está belíssimo, né? Então, depois de um ano de pandemia, a gente deu passos largos em direção ao desenvolvimento da cena filmada, né?
e ao Total. vivo ou depois. Tá me ouvindo? Não, total, concordo totalmente com o que você falou agora. Então, assim, É horrível dizer essa palavra, né? Mas vira um produto de qualidade cultural a ser utilizado dentro do mercado. eu fiquei extremamente É um assunto incrível, para ser outro debate. ver a qualidade do trabalho. Eu falei, cara, esses caras devem ter trabalhado muito. O Dudu está falando desse texto dessa forma. Para começar assim, tudo é lindo, né? A roupa, o espaço e tal, mas nada adiantaria se não tivesse o Dudu falando esse texto, entendeu? Então, assim, o teatro é a porra do ator falando bem um texto, entendeu? Falando surfando a melhor onda, entendeu? Então, assim, e com generosidade, né? Sem vaidade se impondo, porque vaidade é que fode o ator, né? E ali não, tem um cara pleno de... É a sabedoria, né, do ator fazendo o que ele pode ser de melhor, que é a simplicidade, é o simples, isso que é o bom. Então, para concluir, eu acho que não existem bons atores, existem bons processos de trabalho, conjunção de bons diretores, diretores, atores, uma equipe boa, um texto bom, com uma coisa realmente pungente de ser dita, nada melhor do que um texto foda como esse, para criar boas condições para o ator ser o melhor que ele pode ser. Aí, cara, todo mundo é bom ator. Não que isso torne o Dudu menor, mas ele torna ele realmente um bom ator. Então, muito bom ver isso, extremamente estimulante, né? Nesses meses de pandemia, eu não consegui fazer praticamente nada, entendeu? Assim, fiz muito pouca coisa, estou querendo muito, a gente está conversando muito e tentando fazer coisas e tal, e é muito estimulante ver um trabalho assim, e especialmente belo ver o Dudu, que eu conheço há mais de 30 anos, fazendo uma coisa belíssima, sublime, generosa. Então, valeu. Ô, Julião, eu vou até chorar aqui, velho. Cara, Lindo depoimento. E vindo de Caso de você, amor cara, que é antigo. vindo de o Dudu você. sabe coisas da minha intimidade que só Olha ele aí. sabe. Olha aí. A gente É verdade. Jungle Edwards. Aí é de macaco para macaco. Somos todos macacos. No Jungle. Agora, eu acho que vou provocar o Júlio. Tudo faz ser um cara ser um bom ator, mas se ele não for, não funciona, né? Isso, não, Né? porque aí Só aparece tem esse cara detalhe, que né? emprego. Por isso, aí teria que mudar de emprego, né? O Dudu, pode ele saber que ele faz tudo isso, que ele anda de monociclo, toca vários instrumentos, é um puta designer e os caralho a quatro, e ainda inventa de ser inventor, né? Porque o cara ainda é um professor pardal, inventa coisa. E aí resolve ser ator também. Ah, vai se fuder, Dudu. Porra, caralho, entendeu? Porra. Desliga o vídeo. Volta. Não quero mais falar nada. Sério. Não tem para ninguém, né? Depois desse depoimento, não tem para ninguém. Não, Do Júlio, né? Do Júlio. Do rei. Eu só fiz 15 anos atrás, eu fiz uma parada que funcionou. E praticamente foi. Aí as pessoas falam, mas assim, nos últimos anos, eu praticamente. Não, que vem funcionando. Assim, na verdade, eu não fiz muitas coisas. Eu fiz poucos espetáculos na minha vida. Mas eu não estou reclamando, não. Eu sou muito grato à Descoberta das Américas. Tenho feito cinema, feito outras coisas a partir Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa, Júlio. O Descoberta das Américas é um texto escrito para teatro, já, de primeira mão. Okay. O Dario Fo escreveu A Descoberta das Américas por encomenda para os 500 anos da América, que foi comemorado em Sevilha. Pediram para ele, né? Aí ele esculachou, né? Ele mandou ver aquele texto. E ele escreveu para um ator específico? Quem foi que estreou? Ele estreou, ele fazia. A maioria é um solo, né? Na verdade, já foi feito por vários outros atores, inclusive por mais atores. Teve uma montagem no Brasil, acho que teve mais ator, não me lembro. Mas o fato é que ele fez para ele em 92 e o texto está aí, né, cara? Aí a gente fez a tradução, montou, e
deu no que deu. Aquela coisa de... Eu vi lá na casa... Genial, genial. Eu vi perto da estreia na casa do Anônimo, lá na Praça 15. E logo quando eu e Dudu estávamos começando o processo, a gente foi você na casa 136 de Laranjeiras. Pode crer. Agora, 12 anos depois, eu vi 2 vezes. Pois é, e foi ali onde vocês viram, foi 1 ano atrás, eu fiz a última apresentação, que eu acho que cada dia que passa, eu acho que já foi a última mesmo, cara, porque eu não sei se eu vou voltar a fazer, né? Claro que Gente, vai, pô. Daqui a pouco... Eu vou encerrar nosso debate. Eu queria agradecer todo mundo. Eu queria agradecer a Juliette, que fez a tradução em livros. Eu queria agradecer a Evelyn e ao César, meus convidados chiquérrimos. Eu queria agradecer o Kafka, que escreveu esse texto há 100 anos atrás, para a gente poder estar falando disso hoje. Ao Dudu, que embarcou na minha onda. E a todos vocês, foi muito chique, adorei a nossa conversa, obrigado, falamos sobre coisas muito legais, Dudu está de parabéns na frente disso tudo, e é isso. Boa noite, Evelyn, boa noite, César, boa noite. Obrigado a todos e todas. Beto, avisa que a gente vai ficar até dia 30. A gente vai ficar até domingo, o espetáculo está no ar, no canal do Dudu Arte 5, e é só chegar e assistir. 50 minutos. E, Júlio, obrigado pela presença. Que fechamento lindo com você aqui. Obrigado a todo mundo. Beijo. Beijo apertado. Gente. Beijo apertado em cada um de vocês. Obrigado, galera. Se cuidem. Um beijo, se cuida. Valeu, Julião. Valeu. Vai passar. Vai passar. Evelyn. Beijão. Beijão. Dudu, a gente vai te ver no teatro. Sim! Sim. Com certeza. Cláudio Gil! Isso aí. Nossa, vamos. Eu estou vacinada, mas todo mundo vai vacinar. Eu vou vacinar terça-feira. Beijo. Beijo, Simone. Tchau para todos. Tchau. Obrigado, Solange, também, que monitorou isso. Beijo para todo mundo. Tchau, beijos. Tchau.